Olá galera, hoje teremos o quarto episódio, parte 1, de Draco Cursed. Bem-vindo a Mobius. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A luta iniciou, o Ômega avança com tudo enquanto todos se separam em seus respectivos times. Enquanto o Ômega tentava abocanhar o Sonic, mas ele rapidamente desvia enquanto o Tails disparava uma bola de plasma com seu canhão no Ômega ao mesmo tempo que o Sonoca acerta um Spin Dash em cheio, o fazendo cambalear enquanto o Silver usava seus poderes para lançar várias rochas que são habilmente destruídas pelo Ômega enquanto ele rugia com fúria e antes que ele avançasse, Vector o agarra pela cauda e falava: "Você esqueceu de nós, né grandão?" Ele gritava enquanto lançava e o afundava no chão enquanto o Ômega se levanta e antes que ele agisse, o Espio usava uma bomba de fumaça nele, que o deixa cego por alguns segundos que foram usados com o Sonic acertando em cheio com um Spin Dash. Porém o Ômega usou a cauda dele próprio para rebater e o fazer bater em uma parede e todos gritavam: "Sonic!" Tails tenta ajudar o Sonic, porém ele foi pego pelo Ômega e ele atinge Tails com a cauda, o fazendo bater em uma parede. Silver usa seus poderes para tentar esmagar o Ômega e até que funciona, até o Ômega se libertar com um rugido de fúria e quando ele avança contra o Silver, Vector joga o Silver pro lado enquanto segurava a boca do Ômega com as mãos e ele consegue segurar ele por um tempo até o Ômega bater no chão e abocanhar o braço direito do Vector, fazendo gritar de dor enquanto Espio e Charme vêm horrorizados e gritam: "Vector!" Sonic vendo isso avança com raiva e falava enquanto acertava um chute: "Maldito!" Ele gritava enquanto acertava em cheio, porém, pro espanto de todos, ele nem sequer se moveu. O Sonic começa a atacar em diversas, fazendo o Ômega ficar confuso e não o acertar por um tempo até ele acertar o Sonic com a cauda, o fazendo bater em uma parede e antes que ele pudesse se levantar, o Ômega dá um pisão bem forte no Sonic, o fazendo ficar preso enquanto grunhia de dor e todos estavam horrorizados enquanto gritavam e veem o Ômega quase devorar o Sonic. Sonic! Porém eles ouvem uma voz. Controle do caos. De repente o Ômega é atingido pelo Shadow e o Sonic falava dando um sorriso. Chegou bem na hora Shadow. Só viemos aqui porque algum nos ligou sobre esse T-Rex. Ele falava enquanto Arujo ajudava a levantar o Tails e o Silver enquanto o Espio e o Charme ajudavam o Vector a levantar e quando Arujo foi ver ela fica assustada e fala: "Vector! O seu braço! Relaxa Arujo, eu vou ficar bem." Vector falava enquanto o Espio fala: "Vamos levá-los para um lugar seguro. Vou com vocês." Arujo falava enquanto carregava o Silver enquanto eles vão para um lugar seguro enquanto o Sonic e o Shadow avançavam com tudo contra o Ômega, o acertando em cheio iniciando um combate de 2 contra 1. Enquanto isso, eu acordava um pouco atordoado, fazendo a Amy ficar feliz e falava: "Draco! Que bom que você tá bem. Onde tá a Sunset? Não precisa se preocupar com ela está bem, só que ainda está um pouco machucada." Amy falava enquanto apontava para Sunset que estava desmaiado mas com poucos, eu falava aliviado mas eu rapidamente mudo minha expressão para uma de horror e falava: "Espera, mas e o Ômega? Se você está falando do T-Rex roxo, o Sonic e os outros estão cuidando de ajudem aqui." Knuckles é interrompido pela voz do Espio e quando eu, a Amy e o Knuckles fomos ver, eles ficam horrorizados ao verem o Vector sem um braço e o Silver e o Tails feridos. Tandy carregava o Tails e falava: "O que aconteceu com eles? Foi o T-Rex roxo, ele é muito mais forte como pensávamos, nós conseguimos levá-los pra cá enquanto o Shadow e o Sonic lutavam contra aquela coisa." Arujo falava enquanto alguns médicos pegavam eles e os levam pros quartos de descanso enquanto Víspera parecia um pouco preocupada. "Eu acho que o Sonic e o Shadow não vão conseguir lidar com ele por muito tempo." "E não vão." Eu terminava a fala dela enquanto todos ficam um pouco surpresos e Amy fala: "Por que acha isso Draco?" Porque o Ômega 09 tem poder capaz de destruir exércitos inteiros em questão de segundos, principalmente graças à habilidade de reviver e ficar mais forte. Eu falava enquanto todos ficam chocados e o Charme falava: "Então precisamos ir e ajudar o Sonic e o Shadow."
Ele falava enquanto todos começaram a ir, mas eu falo. Não. Vocês precisam ficar para ajudar. Eu, o Espio, a Amy e o Knuckles vamos ajudá-los. O que está acontecendo? De repente, a Blase aparece e explicamos o mesmo motivo e depois de um tempo, conseguimos bolar um plano e corremos em direção ao campo. Enquanto isso, o Sonic e o Shadow estavam exaustos, enquanto o Ômega rugia com fúria e o Shadow falava com um pouco de frustração. Droga! Essa coisa é mais forte como pensávamos. Antes que o Ômega avançasse, os três ouvem um grito. Agora! De repente, o Knuckles aparece e acerta um soco em cheio. E antes que ele regiasse, Aruj dava um pontapé na cabeça do Ômega. Enquanto Espio prendia o Ômega usando cordas, que foram feitas por mim que tinha a mesma resistência que um tanque. Antes que o Ômega devorasse o Espio, a Amy o acerta em cheio e gritava. Agora pessoal, puxem! Todos começaram a puxar as cordas, fazendo o Ômega ficar preso, mas com o tempo, ele estava começando a se libertar enquanto o Sonic e o Shadow ajudavam até eu aparecer e grito. Isso é pela Sunset, seu T-Rex desgraçado. Eu falava enquanto acertava um chute com toda a força, fazendo-o desmaiar enquanto caía no chão. Todos começaram a comemorar pela vitória. Enquanto isso, na base do Dr. Eggman, o próprio fica frustrado e falava. Eu avisei que o seu bichinho de estimação não conseguiria vencer o Sonic e os aliados. Porém, ele percebe que o Glimmer estava rindo e ele fala. Eu acho que não, digamos que ele não foi o único bichinho que consegui domar. Ele falava enquanto voltava para nós, onde todos sentiram um forte tremor e quando olharam em várias direções até verem três figuras, uma no teto de uma casa, uma em um beco escuro e a outra em meio a uma fumaça densa. E antes que pudessem reagir, eles veem o Ômega se soltando enquanto olhava para nós com fúria enquanto rugia. Bom galera, e é só isso. Quem gostou e quer ver mais do meu conteúdo, deixam o like e se inscrevam no canal. Vídeos todos os domingos a qualquer hora. Um abraço e tchau.